Irmão Animado? Bem animado para a igreja? Vindo o seu irmão e fala assim com ele: Deus é fiel. É quando o seu irmão começa a ter semana dele, bate o papo com o seu irmão, liga, está tudo na bênção. Pergunta se Deus operou milagres essa semana. Pergunta para o seu irmão se Deus te deu a oportunidade de você pregar para alguém. Se Deus te deu a oportunidade de você ministrar para alguém essa semana. Conversa com o seu irmão ali, ó. Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos de hoje. Quarta-feira, quem teve aqui quarta-feira? Nós recebemos uma palavra abençoada. Foi em relação a frutos. O Adriano ministrou uma palavra e aquela palavra ela gerou frutos no meu coração. Aquela semente que foi lançada, ela gerou muita coisa no meu coração. E eu fiquei pensando no restante da semana sobre aquela palavra, aquela palavra que Jesus fala, que nós precisamos e que nós devemos dar frutos, e frutos que permaneçam. Isso é muito sério, irmãos. Essa palavra sobre frutos, ela é tão séria, mas tão séria, que João Batista, no livro de Mateus, no capítulo 3, ele diz assim, que o machado já está posto sobre a árvore, e aquela que não der fruto, aquela que não gerar fruto, ela será cortada. Isso é muito sério. Durante essa semana eu fiquei pensando assim demais nessa palavra que o Adriano ministrou na quarta-feira. Foi poucos minutos assim, mas Deus não precisa de muito tempo para fazer algo na vida de uma pessoa. Não é verdade? Então eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês aqui esta manhã em relação a isso. Eu achei muito interessante, achei muito edificante essa palavra sobre frutos. E durante essa semana eu andei pensando muitas coisas, eu falei, Deus, que verdade é essa que foi ministrada na minha vida, na vida da igreja? Porque às vezes nós vemos o reino do Senhor, às vezes nós percebemos o reino do Senhor, percebemos a obra do Senhor com poucos olhos. E Deus ministrou algo no meu coração, e aquilo que Deus ministrou no meu coração, irmãos, trouxe muita verdade para a minha vida. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós pregamos, nós cantamos, nós evangelizamos, nós fazemos várias coisas, nós somos um bombril dentro da igreja, né? 1001 utilidades. Mas muitas vezes nós fazemos essas coisas, mas será que verdadeiramente estamos fazendo aquilo que Deus deseja? Será que verdadeiramente nós como igreja estamos acertando o alvo? Existe um alvo para ser acertado. E será que verdadeiramente nós, como crentes em Cristo, como cristãos, nós estamos acertando esse alvo? Porque a Bíblia fala, irmãos, que a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. A única coisa que desagrada ao Senhor, que nos faz distanciar do Espírito Santo, é o pecado. Deus não se agrada do pecado. Isso é inimizade com o Senhor. E muitas vezes nós, como igreja, nós focamos muito pecados morais, pastor. Eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para a balada, eu não traio, eu devolvo meu dízimo, eu expulso demônios, Deus me usa para curar pessoas, Deus me usa para pregar para pessoas. Mas interessante que um dia esse tipo de pessoa chegou próximo ao Senhor
com amor, com dedicação. E ele criou aquela expectativa: bom, quando eu chegar na glória, a primeira coisa que eu vou fazer é entregar um bolo de chocolate para o Senhor. A primeira coisa que eu vou fazer. E assim foi. Essa pessoa, Jesus chamou ela, e ela chegou na glória com um bolo de chocolate. Chegou com a bandeirona com um bolão de chocolate para Jesus. Quando ela chegou com aquele bolo de chocolate para Jesus, Jesus disse para ele assim: ele disse que eu gosto de bolo de chocolate. Eu não gosto de bolo de chocolate. Eu não sou muito chegado a esse bolo de chocolate. Mas, Senhor, eu fiquei a minha vida toda preparando esse bolo. Eu dediquei, eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus disse para ele assim: eu nunca gostei de bolo de chocolate. Infelizmente, você me deu uma coisa que eu não gosto. Eu não quero seu bolo de chocolate. Muito obrigado. Eu falei: meu Deus. Quando eu vi essa história, eu falei: Senhor, nós precisamos mudar, nós precisamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a acertar o alvo. E é por isso, irmãos, que Deus, a cada culto, Deus a cada dia, Ele vem usando os seus servos, Ele vem usando pessoas para ministrar a nossa. E o Espírito do Senhor nos faz essa pergunta essa manhã, no dia 27 de setembro, às 10 para as 10 da manhã, às 11. Será que verdadeiramente nós, a Igreja Missionária do Tirol, estamos fazendo a vontade de Deus? Será que verdadeiramente estamos acertando o alvo? Que é o desejo do Senhor, que o Senhor quer que nós, como igreja, venhamos acertar? Ou será que nós estamos fazendo aquele grande bolo de chocolate e quando formos levarmos para o Senhor vai falar para nós assim: eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo. Isso é muito sério. Por isso que Jesus disse assim, que nós devemos dar frutos e frutos que permaneçam. Por isso que João Batista disse que o machado já está posto sobre as árvores. Jesus disse assim, irmãos, que um dia ele estava com fome e ele andava no certo caminho. Jesus pegou e viu uma árvore rica, verde. Aquela árvore estava lá bem tratada, plantada. Só que a Bíblia diz que Jesus foi procurar frutos naquela árvore, porque ele vai comer. Ele estava com fome. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou para comer o fruto da árvore, cadê o fruto? Não tinha. A Bíblia diz que Jesus ficou. Jesus foi. Chegou com fome, essa árvore está plantada aqui para quê? Essa árvore estranha tem fruto que eu possa comer. Por que essa árvore está plantada aqui? A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou. Então, irmãos, essa questão do fruto, ela é muito séria para a nossa vida como igreja, porque Deus, Ele é um Deus responsável. Deus não é um Deus de caráter. Aquilo que Deus te promete, Ele cumpre. Deus não fica devendo nada para nós. E diante disso, eu queria assim, eu andei, sabe, lendo algumas coisas aqui no livro de Mateus. O livro de Mateus já começa assim, sabe? A palavra já começa com uma situação fora da realidade. Porque a Bíblia fala assim, que tinha uma mulher que já estava prometida em casamento com José. E a Bíblia fala que aquela mulher ficou grávida do Espírito Santo, que ela iria gerar um filho. Olha que loucura, gente.
Mas é assim que Deus faz. E aí assim foi acontecendo, os fatos foram acontecendo. A Bíblia diz que Jesus nasceu. E desde quando Jesus nasceu, Satanás já armava, já tinha algo arquitetado para matar aqueles meninos. Menos de 2 anos, Herodes mandou matar todo mundo. Porque Satanás possuiu aquele povo, porque Satanás já sabia que o Salvador tinha nascido. E ali começa. E a Bíblia fala, irmãos, que Jesus já começa a pregar assim: arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Jesus já começa dessa forma. Jesus não começa assim: eis que vim para te dar a vida nova. Jesus não começa assim: eis que vim para que você fique dentro das 4 paredes. Não. Jesus já começa assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E aí Deus começa a se embora. Aí, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, além de começar a pregar, Jesus começou a ensinar. Jesus começou a ensinar aquele povo. A Bíblia diz que as multidões se reuniram e ali Jesus começou a pregar. Vai lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus começa. Se quiserem acompanhar, ali Jesus começa. Sentado, pé, sei, Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Jesus ensinando. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia. Deus seja louvado. Jesus começou a ensinar assim. Pastor. Foi assim que Cristo começou a discipular seu povo. Então, se você está pregando para alguém, tem gente lá te chamando de chato, de não sei o quê, de bobo, não esquenta a cabeça, não. Jesus disse que isso iria acontecer. Se você hoje chora, não esquenta a sua cabeça. Jesus disse que isso iria acontecer. Se você hoje é pobre de espírito, dê glórias a Deus, porque você pertence ao reino dos céus. Aleluia. Jesus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é supremo. E eu acredito, irmãos, que aquele povo começou a ficar maravilhado. O povo começou a ele estava chorando, já deu aquele sorriso. Você consolado. Eu vou ser perseguido. Mas Jesus disse para você perseguido mesmo por causa dele. Deus seja louvado. Mas se você perceber a partir do capítulo, do versículo 13, aí Jesus vai começar a passar algumas responsabilidades em si. Jesus vai começar a querer que o povo dê fruto, e fruto que permaneça, porque até então estava tudo bom, porque até então estava legal demais, mas Deus é assim.
para mim e para você. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ó, como é que Jesus já começa a plantar uma sementinha, já começa a ter um fruto do povo dele. Nós somos o sal da terra. Sal, ele dá gosto. Sal, ele conserva. É um dos frutos que Jesus quer. Nós somos o sal da terra. Aonde estivermos, com quem estivermos, Jesus vai requerer de nós. Você tem dado gosto, você tem feito a diferença onde você está. Ali naquele lugar tem tido um tempero agradável ali com sua vida. Esse é um dos frutos que Jesus requer de nós. Nós somos o sal. Eu não sei, talvez, há quanto tempo nós não lemos mais essas bem-aventuranças. Eu não sei há quanto tempo mais nós não lemos essas coisas que Jesus disse, a palavra. Outra coisa que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estão nos céus. Aleluia! A responsabilidade nossa é muito grande. Ser o sal da terra e a luz do mundo. Em tempos difíceis, em tempos complicados, ser sal e luz. Nosso desafio. E um dia o Senhor vai perguntar para a igreja missionária do Tirol: filhinho, você foi sal da terra? Você foi a luz do mundo? Ah, Senhor, eu fui só uma luz de 50 watts. Eu fui só uma luz meia boca. Ah, Senhor, eu fui um sal e assim, sabe, disparado. A Bíblia diz que Jesus não aceita. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal. E isso não foi só isso. Aí, irmãos, Jesus vai falar também acerca do homicídio. O eu, porém, lhes digo de Jesus é muito bom, muito sério, pastor Marcelo. Porque Jesus vai falar acerca de oferta, Jesus vai falar acerca de dízimo, Jesus vai falar acerca de homicídio. O nosso Deus, ele é tão assim supremo, o nosso Deus, ele é tão assim, sabe, de um caráter tremendo. Você pode parar uma carreta de trem de dinheiro. Em nome de Jesus, nós oramos para parar, né, pastor? Mas se essa carreta parar aqui, irmão, cheia de dinheiro, e um camarada virar e falar assim: eu quero depositar esse dinheiro para o gasofilácio, com crédito, pode ser você, pode ser o senhor, pastor Valdemir, pode ser o irmão ali, pode ser eu. Aí vem o dinheiro entrando aqui para colocar no gasofilácio, aquilo é o carreta de trem cheio de dinheiro. A Bíblia diz que se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu vou lá e falar com o seu irmão, eu dou. A Bíblia diz que Deus não aceita um centavo daquela carreira que está centavo. Então Jesus disse assim: se você tiver ódio, se você tiver
vai virar esterco. Eu não aceito. Você para mim está sendo conhecido. Assim diz o Senhor Jesus. Jesus disse: eu, porém, lhes digo. Jesus disse: vocês ouviram falar acerca do adultério? Eu, porém, lhes digo. Se você olhar para uma mulher na rua e desejar, para mim você já é um adulto. Só de você olhar e desejar, você já está adulterando. E assim Jesus vai. E assim começa a desenrolar. Vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aquele que os ama, que recompensam vocês terão. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Nós somos filhos do Pai Celestial. Aleluia. Glória a Deus. E assim Jesus começa. E aí Jesus vai falando as coisas. Eu serei lá na sua casa. Jesus disse assim: não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunte tesouro no céu, onde o ladrão não vai, onde o ladrão não rouba, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Ajunte tesouros lá. Aonde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Isso tudo é o Senhor que está falando, isso não é eu. Isso Deus ministrou no meu coração em relação a frutos. Em relação a frutos, é vida. A palavra de Deus, ela gera vida em nós. A palavra de Deus, ela gera em nós um novo caminho, uma nova expectativa de vida. É isso que a palavra de Deus faz. A Bíblia diz que ela nos lava. A palavra de Deus nos lava, ela entra dentro de nós, tira de nós toda a imundícia e nos deixa livre. É isso que a palavra de Deus faz. E aí Jesus disse mais. Jesus disse assim, no versículo 25, no mesmo capítulo, Jesus disse assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer e quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Aí Jesus faz uma colocação. Jesus disse assim: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Se você está achando que você é menos do que um passarinho, Jesus está falando para você e para mim que nós não somos menos do que um passarinho. Que a comida e a bebida não é mais importante que a nossa vida. Jesus, Ele nos ama mais do que qualquer coisa. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que esteja sua vida? Aleluia! Quem de nós pode acrescentar? Eu vou ser um pouco mais, vou antecipar um pouco, um segundo na nossa vida. Preocupados com amanhã, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos fazer. Se Jesus fizer assim, ó, acabou.
todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus, quando ele ensinou isso para aquele povo, quando Jesus, ele ministrou, ele discipulou aquele povo daquela forma, é porque Jesus queria ensinar e queria passar uma mensagem em relação a prioridades da vida, em relação àquilo que nós, como cristãos, como crentes em Jesus, priorizamos hoje. Porque hoje, Igreja Missionária do Tirol, nós priorizamos muito mais coisas do que o reino de Deus e a sua justiça. Porque estamos preocupados com o que comer, com o que beber, sendo que nós não podemos acrescentar uma hora sequer na nossa vida. Uma hora. Nós não podemos acrescentar um segundo sequer na nossa vida. E já estamos preocupados com o nosso almoço de meio-dia. Já estamos preocupados com o nosso café da tarde de meio-dia. Já estamos preocupados com o jantar da noite, com o churrasco que iremos hoje, com a coca que iremos tomar hoje. Sendo que se Jesus quiser, nós não chegamos nem até 10 e 20, são 10 e 10. Jesus disse para aquele povo: vocês precisam mudar a mentalidade, vocês precisam mudar as prioridades de suas vidas. Se você for perceber, se você for pesquisar no dicionário o que significa a palavra ansiedade, ela traz aflição, ela traz medo, ela traz escuridão, treva. E a Bíblia diz que Jesus começou a pregar na Galileia, Jesus começou a pregar no Cafarnaum, naquelas regiões ali, porque foi predito pelo profeta Isaías que Jesus, a luz brilharia em uma galeria dos gentios, onde habitava a sombra da morte. É para isso que Jesus veio, irmãos, para falar isso conosco. E Jesus, ele traz novamente essa mensagem para a Igreja Missionária do Tirol esta manhã. Não se preocupe com o que tem de comer, ou que é a vez de vestir, ou de beber. Mudem suas prioridades. Assim Jesus falou para nós. É uma luta, é uma luta. Deus poder contar com o cristão hoje. É uma dificuldade. Não posso porque está calor demais. E quando o calor vem, eu me desespero, eu fico desanimado, eu fico desanimado, o calor me deixa doido. Olha, eu não sei não, mas eu tenho certeza que o calor do inverno é 10 vezes pior do que esse. E lá é erro. Imagina um negócio desse multiplicado por 1000 e eternamente. O inferno, eu acredito que deve ser assim para a. Foi isso que Jesus veio mostrar para nós, as nossas prioridades. Satanás está deitando e rolando nas famílias, deitando, rolando, sapateando, dançando lego-lego, dançando pelo seu demais, no meio das famílias, dançando creu, fazendo tudo que vocês imaginar. E o camarada não tem coragem de pegar a família dele, reunir na sua casa e fazer um culto doméstico, para expulsar aqueles demônios dali. Acabou isso agora no seio das famílias. Não existe mais pastores, o mundo doméstico. Não existe mais você reunir sua esposa e seu filho. Deus nos ajuda, Pai. Livra-nos do inimigo. Pai, nos salve por isso. Não tem mais. Mas não precisa disso não. Você fica doido, você está de crente primitivo. O diabo está deitando e enrolando na vida
financeira do camarada. O camarada até hoje não enxergou que ele está roubando o Senhor, ou que ele está matando o seu irmão odiando, e ele precisa de devolver seu dízimo e sua oferta. O diabo está deitando e rolando na vida do camarada profissional, sentimental, está fazendo uma bagunça só. E nós deixamos de ser espirituais e enxergar essas coisas. Deus disse isso para mim. Nós precisamos voltar a ser crentes espirituais. Deus disse isso para mim. Volte a ser um crente espiritual. Volte a ser um crente espiritual. Nós precisamos disso. Isso são os frutos que Jesus um dia, sabe, vai vir a cada um de nós e vai olhar e vai ver se está dando fruto. Sabe, Jesus vai olhar para nós e vai ver se esse crente está dando fruto, se ele está sendo o sal da terra, se ele está sendo a luz do mundo, se ele tem se envolvido com a palavra, se ele tem gerado vida aí fora. As pessoas hoje, irmãos, estão querendo uma palavra. As pessoas hoje estão querendo algo da igreja de Cristo. Ontem nós saímos aqui para fazer um culto naquela praça, nós ficamos ali 1 hora, irmãos. É impressionante o quanto as pessoas querem ouvir a palavra, o quanto as pessoas querem olhar para a vida da igreja. Quanto, irmãos, que as pessoas precisam. Elas precisam de vida, elas estão mortas. Está aquele boneco andando na rua assim. Amor precisa de vida. E a Bíblia diz que o Espírito Santo habita. Nossa, é isso. E nós precisamos levar as pessoas. Acertar o alvo, porque é muito bom ficar aqui na igreja, cantar, nossa, paz do Senhor. E aí, como foi sua semana? Oh, amado, nossa, está bonito, está bonito, isso é bom, legal. Comunhão com os irmãos tem que ter. Isso é bacana, eu acho que são um dos princípios que faz a igreja crescer, que faz com que nós desenvolvemos mais uma obra, mais uma palavra. Mas nós precisamos sair, nos colocar o pé para fora da Bíblia, dar um jeito e começar a gerar vida, trazer para dentro, lá para fora, trazer para dentro. Ontem a gente estava lá nesse culto da praça. Aí tinha um rapaz sentado assim, fumando, bebendo, e a gente lá fazendo louvor e tal. E o Espírito Santo ministrou no coração. Eu fui. E muitas vezes, irmãos, não é fácil. Não é fácil. E eu fui. Ei, boa tarde, beleza, tal, aquela coisa toda. Meu nome é Nelson, ele falou, meu nome é Nelson, tal, apresentei, tal, coisa toda. E ali, comecei a falar de Cristo. Porque quando você começa, e Deus, como diz, Ele é responsável. Quando você abre o bocão, não é você que fala, mas o Espírito Santo fala na sua boca. O Espírito Santo fala aquilo que ele precisa ouvir. E não é eu, é o Senhor. Não somos nós, é o Senhor quem fala. E ali eu comecei a conversar com ele. E quando eu assustei, eu comecei a falar de Jesus. E ali eu fui falando de Jesus. E ele começou a engasgar. Você pensa que vai dar uma bola no cara. Está crescendo uma bola aqui. Você não acredita que bola é? E o cara querendo falar. Aí ele disse para mim assim:
Um dia eu fui igual a você. Um dia eu fui igual a você. Um dia eu preguei, um dia eu evangelizei, e agora eu estou aí, fumando, bebendo, desanimado. E eu precisava demais de uma palavra. Irmãos, a hora que ele me falou aqui, meu olho encheu d'água. Eu falei, Deus, eu sou um pouco emotivo. Eu falei, isso eu vou começar a chorar na frente desse cara, porque ele vai acabar pregando para mim. Aí ele virou para mim e falou assim: sabe o que eu estou precisando? De alguém que me abraça. Eu, a minha esposa, meu filho. Por isso que eu estou aqui. As pessoas precisam de nós. As pessoas precisam de nós. As pessoas não querem abraçar o cavalo. As pessoas não querem abraçar boi, vaca, não. As pessoas precisam de nós. As pessoas muitas vezes querem um abraço nosso. A responsabilidade nossa é muito grande. Muito grande. Jesus não precisa de muito. Jesus precisa da nossa disposição. Precisa que nós aceitamos o amor. Aceitamos o amor. Jesus não quer bolo de chocolate. Jesus não gosta de bolo de chocolate. Nós estivemos dentro da igreja fazendo esse bolinho, para um dia chegar e apresentar para o Senhor, e o Senhor falar para nós assim: pronto, nós precisamos gerar, nós precisamos acertar agora, precisamos mudar as nossas prioridades como igreja. Precisamos deixar de odiar o nosso irmão. Precisamos deixar de picuinhas dentro da igreja. Precisamos deixar do não me toque dentro da igreja. Precisamos mudar a nossa mentalidade como igreja. Essa palavra, essa semente goteira no nosso culpado, irmãos, ela fez um efeito na minha vida, vocês não têm noção. Porque um dia, o Espírito Santo pode virar para nós e dizer assim: vocês estão indo para o inferno, porque vocês estão errando mal. Vocês estão no pecado, porque estão errando mal. Já pensou se o Espírito Santo um dia virar e falar isso para você: você está indo para o inferno, porque você está errando mal? É isso, é isso. É o que aqueles irão falar no dia que Jesus chamar. É esses que irão dizer: Senhor, mas eu expulsei demônios, eu fiz. Jesus disse: não conhece isso. Jesus é bom, ele faz milagre. A Bíblia existia um camarada que era muito ansioso, já estou acabando, que era Pedro. Ele era um camarada tão ansioso que o barco começou a foder, já engordou, já quis pular na água, começou a andar sobre a água e viu Jesus, ele achou que era um fantasma. Jesus foi preso, já meteu a espada nele do guarda, já derrubou ele na camarada. Pedro era terrível. Mas
Mas o interessante é que se você for ver lá na carta de Pedro, que ele mesmo escreve, né? Pedro, assim, ele não é Pedro. Pedro mudou de vida. O pastor Marcelo, Pedro mudou de vida. Olha para vocês verem como Pedro mudou de vida, irmãos. Vê? Olha como Pedro mudou de vida. Diz assim, 1 Pedro, no capítulo 9, Pedro, só o Espírito Santo faz isso. É só o Espírito do Senhor para fazer isso. Olha o que o Pedrão falou lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Olha o que Pedro falou: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha como que Deus muda esse cara, pastor. O mesmo Pedro disse assim: eu sujeito todas as autoridades. Todas as autoridades foram constituídas por Deus. Ele passou a espada para ele. Deus transformou a vítima. Deus quer transformar essa vida. Ele deu frutos para o Senhor. Fruto permaneceu. Ele escreveu, ele disse: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Aleluia. Pode pensar. Jesus disse assim: olha para ele, eu sou manso e humilde de coração. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, pode vir a mim. Assim Jesus disse, e eu vos aliviarei. Jesus disse assim: olha, vocês não podem fazer nada sem mim. Jesus disse isso. Jesus disse assim: eu sou manso e humilde de coração. Não lance sua ansiedade de uma miséria. Não lance sua ansiedade em pimentel. Não lance sua ansiedade em crise econômica. Lance nossa ansiedade. Precisamos lançar nossa ansiedade nele. Glória a Deus. Porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. Jesus tem cuidado de mim. Jesus tem cuidado de você. Jesus tem cuidado de nós demais, irmãos. Nós precisamos perceber isso. Em cada detalhe, Jesus tem cuidado de nós. Nós estamos aqui mais uma vez, vivos, saudáveis, ouvindo a palavra do Senhor, tendo uma oportunidade para mudar. Jesus só nos pede uma coisa: tem frutos e frutos que permanecem. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Perdoe o seu irmão. Lance sobre mim, Jesus dizendo: lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Frutos que permaneçam. Porque um dia Jesus vai vir. E o dia que Jesus vier e olhar para nós, Jesus não vai querer ver beleza, Jesus vai querer ver frutos. Porque aquela árvore que Jesus viu, talvez fosse uma árvore bonita, tivesse suas folhas verdinhas, era uma árvore bem tratada, talvez, mas ela não alcançou o propósito de Deus. Ela não gerou frutos. E nós somos essas árvores. Não adianta sermos bonitos, não adianta mudarmos bonitos, não é importante, né? Não adianta ter tênis de marca, roupa de marca, carro humano, joga para cima, bolinho nada para cima, enfim, é tanta coisa que existe hoje aí. Mas se Jesus não achar em nós frutos, não adianta. Estão falhando isso. E volto a repetir: João Batista disse que o machado já está posto sobre ele. Cada um de nós. Veja espiritualmente o machado sobre ele. Veja.
você estiver andando e ver um negocinho, às vezes, opa, vamos achar. Do lado, não é ruim. Dia 21 de 22 de novembro vai ter o batismo. Se você não é batizado, se batize, se envolva, se interesse, tem interesse por isso. Procure a Deus sem ficar achando o batismo, procure essa pessoa, dê o seu nome, faça o curso de agitação, faça o curso de batismo. Se envolva com as coisas do Senhor. E não caia muitas ciladas que muitos dizem aí, nossa, mas depois que eu batizo, vai ser uma prova. Quando eu batizei, mas isso é feio. Não, cilada do diabo. O batismo é que você somente confesse sua fé pública em Jesus. Mas se você não se batizou, se batize. Não perca a oportunidade. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, não for batizado, será condenado. Então, se você ainda não desceu as águas, faça esse propósito do Senhor, se batize, se envolva na obra. Ontem nós fomos fazer isso na graça de Deus. Foi muito legal. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Saiu eu e mais 4 jovens daqui. Chegamos lá na praça. Aí depois chegou o Felipe, chegou o Rael, chegou a T. E aí nós começamos a louvar, começamos a adorar o nome do Senhor. A Gisele arrumou uma caixa de som grande assim, eu coloquei na caixa, saiu com doido. Jesus te ama, Jesus está voltando, Jesus é isso, Jesus é bom. E ali foi, e as pessoas iam passando e recebendo uma palavra. Nós chegamos lá de uma família toda sentada na praça. Eu sentei lá, nós abrimos a Bíblia, eu compartilhei uma palavra com aquela família, eles saíram dali abençoados. Isso. Nós precisamos acertar o alvo. Eu sempre, quando eu tenho essa oportunidade, que Deus me dá essa oportunidade de eu ministrar aqui, eu falo, irmãos, nós não precisamos mais, sabe? É bom, é importante às vezes, pular, chorar, dar salto mortal, bater a cabeça na parede, sei lá, se você acha que isso é importante, também. Mas o mais importante é sairmos dessa porta com a nossa mente mudada, é com a nossa mente transformada. É disso que nós precisamos, renovar nossa mente, não conformarmos de certo, é mudar de rumo, é mudar as prioridades. É disso que nós precisamos, como igreja, como crentes em Cristo, é mudar as nossas atitudes, mudar os nossos caminhos. Esse negócio do culto doméstico, sabe, lá em casa, assim, a gente começou, né, Paulo? A gente começou a fazer esse culto, a gente ora, a gente deu uma palavra, sabe? E por que a gente não estava fazendo isso? Não é isso mesmo, porque eu acho que isso é responsabilidade do sacerdote da casa do homem. Porque o homem é o sacerdote da sua casa. Ele é o cabeça da sua casa. Sabe? E a minha esposa sempre falava isso comigo. Um dia o Espírito Santo pode trabalhar. Nós começamos